favor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Sou grato a Deus pela vida, sou grato a Deus pela bênção dele sobre a minha vida. Sou grato a Deus por mais este dia de estar aqui com esse privilégio de falar mais um pouco da palavra do Senhor. Agradeço a Deus pela família que Ele me deu. Agradeço a Deus pela chance, pela primeira, pela segunda, pela terceira e por várias chances que o Senhor tem me dado de estar na sua presença. E é muito importante saber aproveitar uma chance. É um desastre quando você joga uma chance fora. Que o Senhor Jesus nesta manhã te dê a oportunidade de enxergar e de ver a chance que Deus está te dando de você estar na sua presença e de ter dele uma revelação. Atos capítulo 10, vamos ler, você me acompanha aí na sua Bíblia. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas ofertas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Amém? Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Às vezes parece fácil entender algumas coisas de Deus e algumas vezes é meio complicado entender algumas formas de Deus trabalhar. Mas o bom é que Deus é um Deus paciente. É um Deus paciente, piedoso. É um Deus que tem muito interesse que você aprenda a identificar os seus caminhos. Deus é um Deus que trabalha junto com você. Ele dá a oportunidade de você entender o que Ele quer fazer. Deus, quando faz algum mistério, quando Deus cria algum enigma no caminho, Ele não deixa aquilo sem solução. Deus sempre trabalha esclarecendo e dando uma direção para aqueles que estão interessados em saber qual é a sua vontade. A vontade de Deus, ela se manifesta de muitas formas. A vontade de Deus se manifesta de formas coletivas. Mas a vontade de Deus pode se manifestar de forma particular para cada um. A vontade de Deus não é impositiva. Ela não é imposta. A vontade de Deus, ela se manifesta de forma deliberada. E a vontade de Deus, ela é gradativa. À medida que você se dispõe a se abrir para a vontade de Deus, mais da revelação de Deus virá sobre a sua vida. Se você tem uma vida limitada, uma mente limitada, você vai ter uma visão limitada de Deus. Se você tem uma mente aberta para a vontade de Deus, Deus então caminha dentro daquilo que você está disposto. Quando aquele homem paralítico chamou por Jesus e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus educadamente disse para ele: o que você quer que eu faça por você? Ora, era um paralítico.
intuitivamente, nós chegaríamos à conclusão que aquele homem queria andar. Se ele fosse cego, ele queria ver. Se ele fosse surdo, ele queria ouvir. Mas por que Deus pergunta para ele: o que é que você quer de mim? Deus está educadamente dizendo para aquele homem: aonde é que você acha que eu posso ir com você? A que nível? Qual é o level que você quer subir? Escolhe. Você quer uma cadeira de roda nova? Você quer uma cadeira de roda motorizada para mendigar? Você quer um ponto de mendigação novo? Você quer uma roupa nova? A escolha, ela é da pessoa. A escolha é de qualquer um. A medida da compreensão que você se dispõe diante de Deus é a medida que Deus te leva. Você pode dizer: eu não quero andar. Eu quero um lugar novo para esmolar. Eu quero uma barraca coberta com aquecimento e com ar refrigerado para que eu possa mendigar com mais conforto. Então seja feito conforme a sua fé. Toma aí o que você quer. Toma para você o que você quer. Mas aquele homem disse: eu quero andar. Outros disseram: eu quero ver. Outros disseram: eu quero ouvir. Outros disseram: eu quero uma mudança na minha vida. Outros disseram: eu quero ser usado por ti. Outros disseram: eu quero atravessar fronteiras. Outros disseram: eu quero que tu use a minha vida, o meu dinheiro, a minha casa, a minha família. Outros estão indo além. Outros estão ultrapassando as barreiras. E Deus vai com você aonde você está disposto, aonde você crê que Deus pode entrar. Aleluia. A Bíblia nos revela que havia um homem romano que, por questões de imitar, ele começa a orar junto com o costume que os judeus oravam. E ele começou a orar quase que na mesma hora que os judeus oravam, que era a hora nona, que era a partir das 3 horas da tarde. Porque as horas no calendário, nesse calendário de Atos dos Apóstolos, era dividido, se eu não me engano, em 6 períodos, ou 4 períodos, não sei, que começava de manhã, depois tinha o horário até meio-dia, do meio-dia às 3, das 3 às 6, da 9 ao meio-dia da manhã. E esse homem, e esse horário em que ele via os homens e as mulheres de Deus orando, ele aprendeu. Irmãos, ele tinha uma tradição familiar, uma tradição romana para respeitar. Mas sempre tem alguém querendo ir além das suas tradições. Tem sempre alguém querendo ir além do seu limite. Quando isso é para o lado bom, é uma bênção. Quando isso é para o lado ruim, é um desastre. Quando você resolve imitar alguém, procure imitar alguém que seja de Deus. Quando você resolve fazer alguma coisa por imitação, e que é o nosso caso, nós aprendemos a falar porque vamos imitando os nossos pais. Se você pegar uma criança nascida aqui nos Estados Unidos, bem novinha, e levar ela para o Japão e largar com uma família japonesa, ela vai ser japonesa. Ela vai falar como japonês, ela vai comer como japonês, ela vai se vestir como japonês. Porque é assim que funciona. E Cornélio começou, diz a palavra do Senhor, que começou a orar às 3 da tarde. Era uma opção que ele tinha. Ele começou a orar. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Isso aqui só quem ora sabe. Quando você tem costume de orar, quando você tem o hábito de orar, Deus não fica quieto na sua vida. Deus se move na sua vida quando você ora. O tempo é dele, mas quando você ora, Deus se move na sua vida. E Cornélio, diz a palavra do Senhor, que começou a orar.
Versículo 3 diz que era quase a hora 9 do dia, e ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele. Quando você aprende as coisas boas que alguém perto de você está fazendo, é natural que venha um resultado bom. Quando a gente vem para a igreja, a gente sai da nossa casa. Quando a gente aceita Jesus, tem um determinado nível para lidar com dinheiro. E Deus está querendo te dar mais dinheiro. Ele não dá dinheiro para você no nível que você está. Se nesse nível estiver coisas atrapalhando, coisas que você herdou da igreja antiga, da família antiga, do jeito antigo, Deus então começa a trabalhar para tirar você desse nível. Mas você só sai do nível que você está para um nível melhor se você disser eu quero, Senhor. Eu estou disposto a ser movido. Eu estou disposto a fazer a tua vontade. É porque a gente vem para a igreja e a gente começa a orar, chorar e jejuar pedindo: Deus me usa, Deus faz alguma coisa na minha vida. O pastor falou uma coisa interessante aqui na hora da oferta, que nós muitas vezes estamos sendo preparados para viver na terra. A gente sabe tudo sobre terra. A gente sabe tudo sobre nós. Nós sabemos o que queremos, nós sabemos para que nós queremos, e nós lutamos para ter o que queremos, mas tudo no fundo é um propósito egoísta. Quantas pessoas não oram e jejuam e clamam pelo green card, e a primeira coisa que eles fazem quando pegam o green card é ir embora para o Brasil, passear, ficar lá um mês e gasta dinheiro, e aí o dízimo deles some da igreja, a oferta deles some da igreja, a frequência deles some da igreja. Então, quantos pedem carro para ter um carro para si? Aí eu acho que a frase ser abençoada, eu sou abençoado, eu acho que essa frase não foi criada por Deus, foi criada por homens. Eu quero ser abençoado. Eu acho que essa frase não, eu acho que isso aí é invenção de uma associação de demônio e homens. Porque a frase certa seria: eu quero ser abençoador. Mas é tão difícil para nós isso, para exercer essa função, que tudo que nós pedimos é para nós vivermos o que nós queremos viver. Nós não queremos ser movidos do nosso nível, do nosso level, porque está muito confortável ali. Eu peço e Deus me dá. Eu quero e Deus me dá. E quando Deus me dá, eu gasto comigo, eu uso para mim, eu faço para mim, eu não me importo com nada que está ao meu redor. Então, Deus, quando quer trabalhar com alguém, Ele vai mexer nisso. E você não vai gostar, porque não é fácil. Diz a palavra do Senhor que o anjo apareceu para esse homem quando ele estava orando. Talvez pudesse ser a primeira vez que ele estivesse tendo uma visão dessas. E a Bíblia diz que ele ficou um pouco atemorizado com aquilo. E fixando os olhos nele, muito atemorizado. Porque não era uma coisa comum de se ver. Não era uma coisa rotineira para ele. Mas ele fez o desafio. Ele começou a orar. Ele começou a pedir a Deus um direcionamento. Ele começou a pedir a Deus uma revelação. O que ele devia fazer. Porque ele sabia que não era só aquilo. Quando você começa a orar e você começa a se preocupar com as coisas de Deus, um certo desconforto. Sabe qual é a primeira sensação de alguém que começa a orar? É um vazio profundo dentro da sua alma. Por isso que o egoísta não consegue orar muito tempo. Porque quando você ora, primeiro Deus te esvazia todo do que você acha, do que você pensa, de onde você quer chegar. Porque quando você ora e diz: Deus, faça a tua vontade em mim. Deus, eu estou aqui. Eu preciso entender aonde que é que o Senhor quer que eu chegue. Então Deus começa a tirar tudo. Deus começa a arrancar tudo. Vai tirando de dentro de você tudo. Ele precisa que você esteja vazio. Ele precisa que você esteja receptivo. Ele precisa que a tua mente não esteja viciada em nada. Que o teu coração não esteja viciado em nada. Deus precisa primeiro que a tua mente esteja livre, solta, desamarrada. Que os teus achismos, que os teus gostos, que as tuas vontades, elas comecem a ser minadas uma por uma, para que se manifeste dentro de você a verdadeira e vontade real de Deus.
Mas não é fácil. Não é fácil. Tem gente que está orando há muito tempo, irmão. Já está até com calo no joelho, dizendo: faça a tua vontade, mas só faz a vontade dele. Só vai para onde ele quer e só fica onde ele quer. Só dá o que ele quer e só recebe aquilo que ele quer. Mas o que Deus estava fazendo com esse homem é porque ele diz: eu quero. Quando ele começou a orar, ele sabia que não era só isso. Quando ele começou a pedir, ele sabia que não era só isso. Será que você que está aqui nessa manhã sabe disso? Será que você que começou a orar, começou a buscar, será que você parou um pouco para pensar e disse assim: eu estou orando para Deus, então agora eu tenho que me preparar, porque agora vai vir a vontade dele, ainda que eu não goste, ainda que eu não entenda tudo, ainda que eu não compreenda, ainda que para mim não é satisfatório, mas se é isso, Senhor, eis-me aqui. Vivemos numa sociedade egoísta que só pensa em si mesmo. Como é que um processo desse vai ser fácil? A oração do Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Uma oração feita por jogadores de futebol, uma oração feita por times de futebol, uma oração feita por cantores mundanos, uma oração feita por católicos, por espíritas, por umbandistas, por quimbandistas, por candomblessistas, oração feita por todo mundo. Mas ela é uma oração que tira você do nível de conforto que você está. É uma oração que vai começar a mexer com a tua casa, mexer com a tua vida, vai mexer com o teu dinheiro, vai mexer com o teu caráter. É uma oração que vai começar a sacudir as pilastras da tua vida. Se você não está acostumado com terremoto e não gosta, então não ore isso, porque Deus vai esvaziar tudo. Deus começa a mexer com tudo, porque vai imperar a vontade dele. Mas quando a vontade dele for plena, quando a vontade dele for plena, então vem avivamento, então vem cura, então vem milagre, então vem mudança de vida. Quando a vontade dele é plena, então aí começa a alma a ser cheia do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Aí o anjo aparece para ele, ele diz: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas ofertas têm subido para a memória diante de Deus. Isso aqui, irmãos, é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo é um perigo. Eu entendo que lá no céu tem um banco de dados. A memória de Deus. Irmão, a gente machuca pessoas lá 20 anos, 30, 40 anos atrás e esquece. Mas tome cuidado para aquilo que você fez não subir para a memória de Deus. Tome cuidado para que as nossas bobagens não fiquem arquivadas na memória de Deus. Porque antes de você tombar a campa fria, você vai ter que fazer um acerto de conta. Não é uma palavra para dar glória, mas deveria, sabe por quê? Porque aí, se Deus acerta as contas com você, você fica quites, você fica quitado, você fica limpo, você pode ir para o céu. Não é o que a irmã Paula aqui orou, clamando quase que aos berros, se me permite dizer: Jesus está voltando! E como é que alguém vai dizer: eu não sabia, meu Deus, que eu tinha que pedir perdão daquilo, eu não sabia que eu tinha que consertar aquilo. Mas ninguém parte para a eternidade, irmão, enganado. Ninguém vai para a eternidade e chega lá diante dos demônios e diz: epa, aqui não é o meu lugar, eu nem sei por que eu estou aqui. Não, sabe? Então, aquele anjo disse: olha, as tuas ofertas e as tuas orações estão diante de Deus, na memória de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você aqui também. Você que está passando luta e talvez está dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Por que está acontecendo isso? Tudo aquilo que você fez para o Senhor está na memória dele. Cada oferta, cada ato, cada carona, cada palavra amiga, cada tolerância, cada paciência, cada momento que você ficou calado para poupar alguém, estão registrados na memória de Deus. E Deus ao seu tempo trará a memória das pessoas, e aí as portas se abrem, e aí o milagre acontece. É o que Deus está dizendo nesta manhã: na minha memória está registrado, eu não me esqueço. Você pode estar sofrendo e dizendo: ninguém lembra de mim,
mim. Alguém esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de você. Deus não esquece do que você fez. Deus não esquece da porta que você abriu para alguém. Deus não esquece do benefício que você foi na vida de alguém. Deus não esquece quando você abençoa alguém. Deus não esquece quando você é um motivo de refrigério de alguém. Deus não esquece quando você dá um telefonema para alguém para saber e você não tem nem a solução, mas você liga e Deus então anota lá na sua memória. É verdade. Deus não esquece quando você tira uma oferta voluntária e diz aqui, vai lá, vai tomar um sorvete, vai, faz alguma coisa com isso aí. Deus não esquece quando você usa o seu carro novo e diz assim, entra no meu carro, vou te levar lá, usa o meu carro, usa aqui o meu recurso, Deus me deu, mas é para servir, como lá está em 2 Coríntios capítulo 9, segundo a administração que faz a favor dos santos, toda a administração dentro da igreja, dentro do cristão, quando o cristão busca algo de Deus, esse é o motivo de muitas orações nunca serem respondidas, é porque tudo que é feito para mim. Tudo que é buscado para mim. Tudo que é clamado para mim. Mas a Bíblia diz, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O reino tem que ser buscado, o reino tem que ser arrancado, o reino tem que ser traçado, trago a você pela força, mas as outras coisas elas são acrescentadas, elas são jogadas sobre você, elas pulam sobre você, elas seguem você. Eu estou aqui para dizer nessa manhã para você, no nome de Jesus, se esse é o caminho que você escolheu trilhar, não fique estressado, não fique apavorado, não fique agoniado, não fique triste, porque as bênçãos estão seguindo para a sua direção, as bênçãos estão indo para a tua casa, as bênçãos estão indo ao teu encontro. É isso que a Bíblia está dizendo, buscai o reino e a sua justiça, mas as outras coisas elas serão acrescentadas. Bendito é o nome do Senhor. Faça um empenho e um esforço muito grande, e aí inverte a ordem desse momento. Buscai todas as outras coisas e descanse, porque o reino vos será acrescentado. Mentira. É uma mentira. E aí nós pregamos essa mentira, ensinamos essa mentira. E os novos crentes crescem com essa mentira. Por isso que ninguém gosta de orar. Por isso que quando você faz um culto de oração, é menos de 10% da igreja. Mas quando você faz um churrasco, vem a igreja e mais outras igrejas, tudo junto. É deprimente, é vergonhoso. Mas o centurião Cornélio recebeu de Deus uma visão. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Irmãos, olha a importância de alguém que sabe o que fazer. Eu fico imaginando se Deus hoje poderia responder a oração de alguém desesperado e dizer: procura o pastor Edson, porque ele vai saber o que te dizer. Se muitos dos crentes só falam bobagem, irmãos, não sabem o que falar. Quantas vezes você vai chorando contar um problema para alguém, ele conta o dele por cima do seu, porque o dele é mais importante do que o seu. Meu carro quebrou, eu não tenho dinheiro para arrumar. Ah, meu irmão, se eu te contar então. O anjo disse para o centurião: vai lá e procura Pedro, esse homem, porque ele vai saber o que te dizer. Olha aqui, ele te dirá o que deves fazer. Agora, sabe o que é maravilhoso? Era que Simão, o Pedro ainda não sabia. Pedro ainda não sabia, mas enquanto Deus estava falando com o centurião Cornélio, Deus estava preparando também um meio de falar com Pedro. Irmão, quando uma igreja, quando um grupo, pode ser pequeno, mas quando eles estão conectados a Deus, o milagre
milagre vai acontecer. Quando tem canal de conversa de Deus diretamente com esse povo, a casa vai encher, o reino vai ser alcançado. Aleluia. Será que Deus pode responder a oração de alguém e dizer: procura fulano de tal que vai saber o que dizer? Será que você sabe o que dizer? Ou você está cheio de tanto problema que já não sabe mais o que dizer? E aquilo que você vai dizer pode ser um desastre na vida de alguém. Porque aquilo que você fala para uma pessoa em nível de conselho não pode destruir, tem que construir. Você não pode ser o desconstrutor. Você não pode ser o que destrói. Você tem que ser o que constrói. Você não pode ser o que desmotiva. Você tem que ser o que motiva. Você não pode ser aquele que só vê os problemas. Você vê uma saída também. Você não se senta numa roda para ressaltar os problemas. Você se senta numa roda de conversa para dizer: se orarmos e nos arrependermos e nos humilharmos, Deus virá do céu e trará conforto, trará resposta. É isso que você tem que ser. Amém. Mas essas coisas, irmão, essas mensagens hoje parece que não empolga muitos crentes. O crente gosta de coisas da terra. O crente gosta de ver chave de carro, chave de casa. O crente gosta de ver pastor adivinhando número de identidade, número de CPF. Agora já pensou se começar os pastores aqui, começar a adivinhar número de social? E montar um banco de dados só de social dos crentes? E vender esse social aí para as máfias aí? Daqui a pouco você está comprando um avião e nem sabe, né? Eu quero saber se Deus pode responder a oração de alguém nessa manhã. O que você tem para falar? O que você tem para dizer? Porque da fonte que você bebe é da água que você dá. Aquilo que você ouve, aquilo que alimenta o teu coração e aquilo que você fala. Diz a palavra do Senhor que, e retirando-se o anjo, versículo 7, o anjo lhe falava, chamou, pois, dos seus criados e a um piedoso soldado que estava ao seu serviço. Presta atenção nisso aqui. O centurião Cornélio aprendeu a ser piedoso e a orar porque ele procurou imitar alguém que era bom. Agora, sabe uma regra tremenda da vida que a Bíblia mostra? Que ruim atrai ruim, covarde atrai covarde, caluniador atrai caluniador, ladrão atrai ladrão, mas piedoso atrai piedoso. Amém. Mentiroso atrai mentiroso. Sabe por que o Cornélio tinha um soldado piedoso com ele e funcionários piedosos com ele? Porque ele era piedoso. Às vezes nós reclamamos do tipo de gente que está se aproximando de nós, talvez seja porque as palavras que saem da nossa boca é o tipo de alimento que aquelas pessoas gostam de ouvir. Perguntaram para um guru aqui nos Estados Unidos, o cara é o guru dos ricos, e alguém disse para ele assim: qual o segredo para ficar rico, para ficar milionário? Aí sabe o que ele disse? Se você quer ficar rico, pare de andar com pobre. Se você quer ser honesto, para de andar com quem é desonesto. Se você quer ser espiritual, pare de andar com quem é carnal. Se você quer ser uma boa esposa, pare de andar com quem quer ser uma má esposa. Se você quer ser um bom marido, pare de andar com quem quer ser um péssimo marido. Se você quer ser um bom filho, pare de andar com quem quer ser péssimo filho. Se você quer ser um crente de Deus e ter uma linguagem cristã,
Pare de andar com quem anda com palavrão, com piada suja e com vida errada, porque você acaba aprendendo aquilo. Você acaba aprendendo e acaba fabricando aquilo dentro da sua casa. Amanhã, se você escutar um filho teu falar um palavrão, não adianta você ir para a escola, perguntar para a professora, por que não? A primeira escola é aquela dentro de casa, é aquela que os nossos filhos escutam, é a forma como nós tratamos as pessoas, é a forma como nós nos dirigimos às pessoas. Aquilo tem um poder de ensinamento muito grande, aquilo tem um poder de instrução muito grande, porque aquele homem, ele tinha um soldado piedoso, e o soldado piedoso queria andar era com ele, não queria andar com outro. Quando você tem uma atitude piedosa, uma atitude verdadeira, você não precisa se esforçar para que as pessoas te sigam, porque o mundo está com sede de verdade, o mundo está com sede de honestidade, o mundo está com sede de amor. Se você tiver essas coisas, você não precisa fazer tanto barulho, não. Eles vão te seguir, eles vão atrás de você, porque é isso que o mundo precisa, de honestidade, de amor, de verdade, de alguém que escuta, de alguém que seja honesto, de alguém que seja sincero. Aleluia, glória a Deus. Tenta-se ganhar almas com recursos eletrônicos e recursos cibernéticos, quando na verdade o próprio testemunho é a maior arma que o crente tem. Aleluia. Mas só se você quiser usar. Se você não quiser usar, não tem como. Vamos lá. Aí o centurião Cornélio enviou seus funcionários para buscar uma resposta de Deus. E o versículo 8 ainda diz: e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. O importante é que a visão era dele, mas ele pôde compartilhar. Sabe por que ele pôde compartilhar uma visão tão espiritual com aqueles funcionários? Porque eles eram espirituais. Não corria o risco. Porque havia um equilíbrio de relacionamento. Não é que eles pensavam iguais, era como um bando de soldadinho de chumbo, tudo igualzinho, não. O Evangelho de Jesus Cristo é uma coisa maravilhosa, porque ele permite você imitar alguém, arrisca e ainda manter a sua individualidade. O Evangelho de Jesus permite você ser um imitador de Cristo ou um imitador de Paulo e ainda assim manter a sua individualidade. Eu não estou dizendo aqui de seita, que todo mundo fala igual, se move igual. Há muitos líderes que impedem que você seja você. Há muitas seitas por aí que impedem que você pense, que você tenha a sua opinião, tenha a sua ideia. Por isso que você vê certas seitas por aí, todo mundo igualzinho. Ninguém pode pensar diferente, ninguém pode ter uma experiência diferente, não. E a gente às vezes, irmão, quer copiar isso, porque é grande, porque é bonito, e a gente quer copiar, mas a gente não está importando com o que de fato Deus quer para a nossa geração, para o nosso tempo. O que Deus quer de fato comigo nessa igreja, o que Deus quer de fato comigo, o que Deus quer fazer de fato nesse tempo, nesse lugar, nessa igreja comigo. Você está aqui hoje nesse culto porque você saiu da sua casa e disse: Deus, fala comigo. Pelo menos eu imagino que a sua preocupação tenha sido esta. Eu imagino que a tua preocupação tenha sido esta: Deus, fala comigo. E aí Deus então vai começar a falar com você. Mas aí acontece um problema. Sempre tem um problema quando se trata de relacionamento conosco. No dia seguinte, indo eles, versículo 9, indo eles o seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quando já era a hora sexta. Olha que engraçado. O Cornélio foi orar a hora sexta, e Pedro também subiu para orar a hora sexta mais tarde, já no outro dia. E aí a Bíblia diz que Pedro sobe, que é um hábito, eles têm esse hábito e nós deveríamos ter o hábito de orar. Não orar dentro desse horário talvez não seja possível, mas os crentes deveriam ter hábito de orar todos os dias.
Cada crente deveria ter o seu devocional. Cada crente deveria ter o seu quartinho de guerra. Sabe uma coisa boa que eu acho aqui nessas casas aqui, irmãos? É o basement. Ou então aquela parte de cima lá, o erg. Mas muitas vezes está tudo cheio de eletrônicos, cheio de mesa, de computador, de cadeira, não tem nenhum espaço para orar. Os basements estão cheios de coisas que a gente vai amontoando, porque a gente é tão materialista. Não, isso não pode jogar fora. Mas o que você vai fazer? Vou guardar. E às vezes não dá para ninguém, mofa, estraga. E aí Deus fica esperando, arruma um lugarzinho, tira essa mesa velha daí, tira essa bugigangaiada, esses colchões velhos, arruma um lugar para você falar comigo todo dia. Aí o diabo fala, não, eu tenho mais uma televisão para te dar, não, eu tenho mais uma cama, não, eu tenho mais isso, vai pondo, vai entulhando, vai entulhando. Por isso, irmão, que às vezes a gente pede, e às vezes nós somos um péssimo exemplo com essas coisas. Eu trabalhei com um rapaz que tinha um dos funcionários era budista. E muitas vezes nós ficamos no portão da casa dele esperando ele, porque ele estava orando. Eles têm que fazer não sei quantas orações lá diante de Buda. E não sai de casa se não fizer. O crente não sai de casa para o culto se ele não jantar. Nem que for para vir arrotando na igreja, nos corredores da igreja, na frente dos outros, mas ele briga com a mulher, briga com todo mundo, porque ele não quer ir para a igreja de estômago vazio. Para muitos o estômago é um Deus. A igreja, irmão, precisa ter experiência com Deus, e a experiência com Deus vem na oração. Os jovens precisam aprender que experiência com Deus é só na oração e na leitura da palavra. Não se tem experiência com Deus jogando bola. Não se tem experiência com Deus nadando no lago e andando de barco. Experiência com Deus se tem em oração, em leitura da palavra. Buscai o reino primeiro, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não haverá revelação, não haverá mensagem de Deus, não haverá manifestação de Deus se não houver compromisso. Você pode ganhar dinheiro e chegar aqui no púlpito e dizer, Deus me deu esse dinheiro, Deus me deu essa casa. Não, o teu esforço deu a tua casa, o teu esforço deu o dinheiro. Deus está muito mais além do que isso. Deus está muito mais adiante do que isso, do que casa, do que dinheiro, do que green card e do que tudo. Porque muito mais importante do que as coisas que você pede é o motivo pelo qual você pede. Muito mais importante do que a casa é o motivo pelo qual você pede uma casa. Muito mais importante do que um green card é o motivo pelo qual você pede um green card. Mas eu digo uma coisa, não minta para Deus. Se o Senhor me der um green card, Senhor, a minha cabeça vai ficar mais tranquila para trabalhar nessa obra. Ó Deus, eu vou dedicar 100%, eu nem vou precisar trabalhar tanto. Ganho um green card, irmão, aí some. Tem gente que só quer saber da igreja por causa de green card. Ele não quer saber se a igreja tem dívida para pagar. Ele não quer saber se a igreja está toda enrolada e precisando de socorro. Não, ele quer fazer uso. Ele quer arrancar alguma coisa. E isso não é o que Deus tem. Deus tem green card, Deus tem milhão, Deus tem bilhões, Deus tem ouro, Deus tem prata, Deus tem dinheiro, Deus tem canal de televisão, Deus tem Ferrari, Deus tem Maserati, Deus tem tudo. Isso para Deus é lixo, mas Deus precisa ter o seu coração. E que adianta, irmão, não poder contar com uma pessoa que tem um carro? Você não pode contar com uma pessoa que tem uma boa casa. Você não pode contar com uma pessoa que tem nada. Que é cada um pensando no que é seu. Que silêncio bom, né? Mas tá bom, é porque vocês estão ouvindo. Pedro subiu ao terraço para orar. Aí Pedro começou a orar. Deus, fala comigo. Deus, eu quero que o Senhor me use. Deus, eu quero impactar as nações. Não é a frase mais bonita que inventaram agora no
pós-modernismo evangélico, eu quero ir às nações. Ele não foi nem na casa dele. Ele não conseguiu estabelecer um contato com Deus lá no Eric dele. Ele lotou de bugiganga. Ele lotou o basement de bugiganga. A casa tem tudo quanto é tipo de tecnologia para tirar a atenção dele. E ele quer ir às nações. Ele quer ir às nações, Orlando. Ele não conseguiu estabelecer um contato com Deus nem no carro dele. O rádio dele nunca toca uma adoração. Ele nunca chorou dentro do carro dele dizendo: Deus, obrigado, perdoa meus pecados. E ele quer ir às nações. Você não vai às nações, não adianta. Você pode morrer de trabalhar aqui, juntar dinheiro e ir pela tua força. Você vai tirar foto, postar no Facebook que Deus te deu, blá, 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 mas no final nós vamos saber que não foi Deus. Que quantas almas que você ganhou com seu brincar? Quantas almas que você ganhou com o seu carro novo? Quantas almas você ganhou com o seu Eric? Quantas almas você ganhou com o seu basement? Quantas almas você ganhou com o seu tempo? Quantas almas você ganhou com o seu rádio? Com o seu instrumento? Com o seu tênis novo? Quantas almas você ganhou? Aleluia! Com aquilo que você tem buscado. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está fazendo uma convocação nessa manhã. Deus quer entregar essa nação aos brasileiros. Deus trouxe você aqui por um propósito. Não chamava dólar, não chamava brincar, mas Ele abriu as fronteiras e você entrou. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa nessa terra. Não seja igual a eles, materialista. Não imite os costumes deles. Seja cristão. Não imite os costumes brasileiros. Não seja tão brasileiro aqui. Seja de Deus. É verdade. Não seja tão valadarense, não seja tão paulista, não seja tão mineiro, seja de Deus. Amém. Deus não tem problema nenhum com você comprar um jet ski, uma lancha. Não, Deus gosta de barco, sabia? Lá no céu tem um mar de cristal. Para que você acha que é o mar lá no céu? Para a gente ficar na frente dele assim... Não, é para navegar, é para andar de barco nele, de lancha. Lá no céu deve ter lancha motorizada, sei lá que motor que é, mas potentíssima. Para você, o mar de cristal é calmo. Você vai poder fazer tudo isso. Deus não tem problema nenhum com o conforto, a partir do momento que Ele não se torne um Deus na sua vida. Cadê aquele espaço lá do seu basement? Que está cheio de bagulhada, que o diabo te deu para tomar o teu tempo. Você foi lá, comprou aquele sofazão, não é confortável. Olha que investimento que você fez. Aí você vem para a igreja e faz aquela cara de piedade e fala umas palavras bonitas para alguém espiritual, achando que aquilo vai enganar Deus. Achando que aquilo Deus vai falar: que lindo o sofá novo do meu servo. Olha ele, olha ela deitada lá e deitado babando. Olha, o controle vai cair da mão. Aí chama os anjos tudo. Vem cá, que gracinha. O controle caindo da mão. Olha, ela está roncando. Deixou a esposa lá na cama e foi para o sofá e está dormindo. Já tem 4 dias que ele está lá. Não é lindo? Você está achando que Deus acha isso lindo? Você está achando que trabalhar igual um condenado, chega fedendo em casa e ir direto pro sofá, não toma banho, não dá um beijo na esposa, não dá beijo nos filhos, não bota uma música? Quantas pessoas têm aparelho de som em casa potente aqui nesse país e não põe alto, não toca alto o som de casa, não tem barulho de som em casa? Você não queria que Deus falasse? Você não quer avivamento? Você não quer mudança? Não está difícil, não está cansativo, não está angustiante. Você não precisa de um impulso de Deus. Você não precisa de um avivamento de Deus. Você não precisa de ver milagre de Deus. Amém. Vai hoje lá na tua casa, abre um lugar no meio daquela bugiganga toda e fala: aqui vai ser o meu lugar de falar com o meu Deus. Não põe nada aqui, não põe cadeira. O diabo preparou agora, olha, a minha patroa me deu uma televisão de LED de 220 polegadas, 3D, 4D, Full HD.
põe lá no quintal, pendura na árvore, mas aqui não. Porque eu vou subir para orar. Ah, estou com um problema, eu vou subir para orar. Meus filhos estão crescendo, eu estou preocupado, eu vou subir para orar. Está tendo influência satânica sobre meus filhos, eu vou subir para orar. Minhas finanças estão abaladas, eu vou subir para orar. Eu não vou aumentar as horas do meu trabalho, eu vou subir para orar. Glória a Deus. Aleluia. E Pedro estava lá clamando: Deus, fala, me usa. Diz a palavra do Senhor que, tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ô irmãos, você sabe o que sustenta o crente? Sabe o que dá sentido de ficar aqui? Se nós não sentirmos a presença de Deus aqui, irmão, isso aqui perde o sentido. Fica chato isso aqui. Aí a gente começa a arrumar intriga um com o outro. As coisas do céu que começam a vir para a igreja, que fazem com que a igreja tenha sentido. Não é cadeira nova, não é carpete novo, não. Tudo isso é bom, mas o que dá sentido para o crente na igreja e que impede com que ele fique arrumando confusão e caia na cilada do diabo é a presença de Deus sobre a vida dele. É ele vir para o culto e voltar para casa cheio de Deus e com um pensamento de mudança. Eu preciso mudar a minha vida. É isso que você precisa. Cada vez que você cede ao apelo de Satanás para coisas que são armadilhas de Satanás, você ensina teus filhos a reagir assim. Se você não sabe lidar com crises e problemas, você está ensinando teus filhos e tuas filhas a reagirem assim. Porque por um lado nossos filhos veem a gente orando e clamando e chorando, mas por outro vê a gente falando, reclamando e amaldiçoando. Como é que vai ser isso? Pedro subiu para orar. E aí veio um arrebatamento de sentidos. Quando chega o arrebatamento de sentidos, ele vê o céu aberto e desce um vaso, como se fosse um grande lenço atado. Você já viu o ovo de chocolate, né? Como é que embrulha um ovo de chocolate? Desceu do céu mais ou menos um pacote igual aquele, atado pelas pontas. E desceu enquanto Pedro orava. E aí quando Pedro orava, ele vinha atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, na qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta, Pedro, mata e come. Ele estava clamando a Deus uma solução, uma direção. Para Deus tirar você do nível que você está, que não é o nível do sucesso, o nível, não da fama, do sucesso, aonde vai haver realizações. Para você aceitar que Deus mude você de lugar, você precisa aprender a não questionar tudo de Deus, mas aceitar pela fé. Nós somos a geração que mais questiona. Nós somos a geração que quer entender tudo. E isso nos atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Eu só faço se Deus me mostrar. Eu só faço se eu entender isso. Eu só aceito se eu compreender aquilo. Eu só aceito... Aí a gente vive um paradoxo dentro da igreja. Vive uma confusão na nossa vida espiritual. Porque ficamos por um lado jejuando, orando e clamando para que Deus faça a sua vontade. Por outro, quando vem a vontade de Deus, nós brigamos, questionamos, nos enfrentamos, nos degladiamos e aí trava tudo. Quando desce aquele lenço para ele e a voz fala com ele: mata e come, Pedro começa a ensinar teologia. Pedro começa a ensinar Deus como é que faz as coisas. Pedro olha para o Senhor e fala: não, Senhor, está errado o que o Senhor está fazendo. Não, Deus, o Senhor está fazendo pelo caminho errado. Eu vou ensinar ao Senhor como é que trabalha. Era o que Pedro estava dizendo para Deus. Quantas vezes nas nossas orações nós dizemos: faça a tua vontade, mas na verdade a vontade de Deus não é muito aceita por mim, porque ela não se encaixa no meu padrão. Deus não pode me tirar de level, Deus não pode me subir de level nenhum, se eu não aprendo a aceitar a vontade dEle. Sabe por que teve que surgir o apóstolo Paulo na Bíblia? Quando Jesus chamou os discípulos e disse para eles assim: olha, eu vos chamei e vos nomeei para que vocês vão e vocês vão dar frutos e o vosso fruto permaneça e vocês vão pregar aqui em Jerusalém,
Samaria, Judeia. Olha o degrau. Olha o degrau. Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Quando foi em Jerusalém estava tudo bem, porque era tudo parecido. Nós não temos muita dificuldade de lidar com quem é igual a nós. Nós não temos muita dificuldade de lidar com uma pessoa que pensa igualzinho a nós. A gente aceita. Mas quando chega alguma coisa diferente, a gente diz, opa, não. Aí a gente faz um cercadinho na igreja e põe lá. Aqueles que a gente não entende, que não quer nem saber se Deus que mandou ou não mandou, a gente bota num cercadinho e fica lá no purgatório pentecostal. Fica lá, se você não morrer é porque Deus é com você. Fica lá, você não se enquadra no nosso padrão. Fica lá. Fica lá porque nós não entendemos a sua trajetória, nós não reconhecemos a sua experiência com Deus. Fica lá. E muitas vezes nesse lugar fica bons músicos, bons pregadores, boas pessoas, bons diáconos, grandes pastores e pastoras, mas ficam lá. E Pedro estava dizendo, não, Senhor, eu não posso aceitar isso aí, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Aí Deus volta para ele e diz, Pedro, mata e come, porque não tinha jeito de comer vivo. Tem certas coisas na nossa vida que se ficar viva, vai te afastar de Deus a cada dia. Certas coisinhas que nós aprendemos religiosamente, se não morrerem, vão ficar viva. E todo o tempo nós vamos estar pregando sobre aquilo e ensinando sobre aquilo. Todo o tempo nós vamos estar ensinando os nossos filhos sobre aquilo. Então a palavra do Senhor para Pedro era, mata! Porque uma vez que você mata, morre. E uma vez que morre, você acaba com aquilo. E nunca mais você vai ter problema com aquilo. Mas enquanto está vivo lá no pedestal, é motivo de briga, é motivo de desacerto, é motivo de desavença, é motivo de você se afastar de Deus. Então Deus disse para Pedro, mata e come. Ele diz, não posso. Por quê, Pedro? Porque é impuro. Aí Deus olha e fala, Pedro, eu vim por causa da tua oração. Você me pediu para mim te dar uma experiência. Você me pediu para mim te usar. Você pediu para eu fazer você um ministério diferente. Você está me clamando e chorando de madrugada. Quando você está dirigindo, você fica chorando e suspirando. E eu ouço o teu clamor. E agora eu estou preparando algo grande. Mas você diz para mim que não pode, Pedro. Sabe o que Deus faz quando você não tem condições de subir de level com Ele? Deus aceita trabalhar com você aqui. Deus aceita. Já estou terminando, pastor. Deus aceita trabalhar com você aqui. Mas não reclame. Você não pode viver reclamando. Você quis trabalhar nesse nível. Você não quer do nível maior. Você não quer uma revelação maior. Você não quer se desprender para uma revelação maior. Mas Deus pode trabalhar com você aqui, não tem problema. Ele não vai te odiar por causa disso. Ele não vai te expulsar da igreja por causa disso. Mas você não pode ficar com lamúria e reclamação aqui. Mas se você disser sim, Senhor, faz o teu querer e a tua vontade, Deus te leva para o outro nível. Deus te leva. Jesus olhou uma samaritana e falou assim, aquela mulher é a chave de um grande avivamento em Samaria. Aí os discípulos estavam com Jesus. Jesus olhou para eles. Não posso levar eles para essa experiência. Não posso. Aí falou assim, tem dinheiro aí? Tem dinheiro? Porque tudo que foge da vontade de Deus geralmente tem um envolvimento financeiro. Você escolhe ter uma experiência transcendental, espiritual, ou escolhe ter uma experiênciazinha financeira? Na hierarquia, a experiência financeira está abaixo da experiência de missões, de ganhar almas. Se você vive aqui na igreja só pensando em como ganhar dinheiro, você está lá embaixo, você está perto do poço de Samaria. Deus não pode te usar para o nível maior. Mas se você entender que o seu dinheiro é para financiar o reino, dentro daquilo que você pode fazer, que não vai te sufocar, não vai te matar, não vai te empobrecer, então Deus te leva para o outro nível. Aí Jesus fala assim, vocês vão comprar alimento. Ele mandou os discípulos para longe para comprar alimento, porque ele precisava conversar com a samaritana. Porque se eles ficassem lá, eles não iam entender, não iam aceitar e arrumar uma confusão danada. Jesus então mandou eles. Irmãos, eu quero que nessa manhã você faça uma oração, se você quiser, e disse assim, Senhor,
na tua obra, por favor, Deus, me prepara e não me deixa ficar comprando comida toda hora que vai acontecer um avivamento. Não me deixa ficar comprando comida, não me arruma uma chácara para tomar conta, não me arruma um terreno para construir, não me arruma uma hora a mais de trabalho, Senhor, não, porque às vezes Deus permite você ter horas a mais de trabalho para sumir da igreja, sabe para quê? Pra você não atrapalhar o que Deus está fazendo. Deus te dá uma viagem bem longa, um cruzeiro, para você ficar longe, para você não palpitar, não opinar, porque sua compreensão é humana só. Mas nesta manhã Deus está dizendo, se você quer ir além, eu vou arrancar você do teu nível e vou te dar uma experiência que não dei para ninguém. Fique de pé em nome de Jesus. Não tem como ir mais. O restante da história vocês sabem, que foi o avivamento. Sabe por que veio o apóstolo Paulo, sim, terminando minha conclusão, concluindo o que eu comecei pensando? Porque os discípulos não tiveram condições de ir até os confins da terra, eles foram até Jerusalém só, e um pouquinho da Judéia, mas Samaria já não deu. Deus precisava de alguém desprendido, Deus precisava de alguém valente, corajoso, Deus precisava de alguém que soubesse passar necessidade rindo, e que soubesse andar de Ferrari rindo. Deus precisava de alguém que morasse de aluguel, dando glória. Mas também ele precisava de alguém que tivesse 5, 10 casas, dando glória. Deus precisava de alguém que tivesse $100 na conta e dizendo, eis-me aqui. Mas também ele poderia usar alguém que tivesse $1 milhão na conta e pudesse dizer, eis-me aqui. Será que tem alguém aqui nessa manhã que pode dizer no seu coração e dizer assim, Deus, eu sei que não vai ser fácil, porque eu tenho muitos costumes aqui que precisam mudar. Eu gosto um pouco de conforto, cometi erros, mas eu estou aqui. Deus, não me manda comprar comida. Não me manda, Senhor, arrumar serviço, nada quando tiver para acontecer um avivamento. Não me manda para outra igreja, não me manda para nenhum outro lugar, Senhor. Me mantenha aqui porque eu quero participar do avivamento. Eu quero que meus filhos conheçam a história do avivamento. Aleluia. Aleluia. Será que tem alguém aqui nessa manhã que possa dizer, eis-me aqui, Senhor. Oh Deus. Será que tem alguém aqui nessa manhã que vai sair daqui hoje, chegar lá no seu Eric, lá no seu basement, e vai desfazer de alguma coisa? Eu não estou dizendo para você pôr fogo em tudo, não. Mas de repente um lugarzinho seu, onde Deus queria te encontrar, está ocupado por uma mesa de $1.500, por um sofá de $3.000, por uma televisão de $1.000 e tantos, por um aparelho de som que nunca foi usado. Cadê as músicas que tocam na tua casa alto? Tinha gente do Brasil que não tinha som, tinha uma caixa de som velha, arrebentada, e ligava na maior altura para fazer barulho, parecia uma caixa de abelha zumbindo. Aí chega aqui na América, Deus dá som bom e ele não consegue pôr alto e cantar e louvar. Só põe porcaria para ouvir no carro, só põe lixo do diabo para ouvir no carro, e depois reclama que a porta não abre. Então usa esse carro que Deus te deu, usa essa casa, usa essa América que Deus te deu para fazer da sua vida um centro de missões, para fazer da tua casa um trampolim para o avivamento. Faça uma oração a Deus aí, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, diga a Deus, eu estou cansado de viver nesse level. Me leva, Senhor, me leva. Vai doer, mas me leva. Anunciar o teu amor, eu vou. Missões precisa ressuscitar na igreja.